Santo és tu, Senhor. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Te exaltamos, Senhor, porque só tu és santo, Senhor. Não existe ninguém além de ti, Senhor, ninguém maior do que tu, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor, porque só tu és aquele que pode, Senhor, transformar aquilo que todos já disseram que não tem transformação, Senhor, mas tu podes, Senhor. Nessa noite, Pai, nós colocamos as crianças dessa casa, desse lugar, diante de ti, Senhor. E nós sabemos que não são só essas, Senhor, mas existem mais. E Deus, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, que tu venha retirar todos os impedimentos colocados por Satanás, que sejam quebrados agora na origem, e tudo que impede essas crianças de chegarem até aqui, Senhor, que seja agora arrancado com mão forte, Senhor, para que elas sejam, Senhor Deus amado, educadas nos teus caminhos, Pai. Traga os pais, traga as crianças, mas abençoa essas que estão aqui hoje, Pai, e que elas sejam guardadas debaixo das tuas mãos, que elas sejam ensinadas segundo a tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, o crescimento espiritual delas, Senhor. Que elas te conheçam em espírito e em verdade, desde agora, Senhor. E que elas não se desviem dos teus caminhos. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos abrir a palavra? Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24 até o 29. Você trouxe sua Bíblia? Trouxe? Se você não trouxe sua Bíblia, você tem que trazer, irmãos. Traga sua Bíblia. A intimidade com a Bíblia do Senhor, ela é importantíssima. É muito bom. Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, as enchentes vieram, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus fundamentos na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, as enchentes vieram, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém? Senhor, te adoramos, te bendizemos, Senhor, porque só tu tens autoridade, Senhor, para nos falar essas coisas, Senhor. A ti foi dada toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, Senhor. As chaves, Senhor, do inferno e da morte foram dadas a ti, Jesus. E nós, Senhor, sabemos que tu estás aqui nessa noite, porque a tua palavra nos garante, Senhor, aonde estiverem dois ou mais reunidos em teu nome, tu ali estarias, Senhor, e eu sei que tu estás aqui, Jesus. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, Papai, Espírito Santo, Jesus, venham sobre nós nessa noite, nos ensinem a tua palavra como ela realmente é, Senhor, e nos faz, Senhor, entrar, Senhor Deus amado, no esquadro da tua palavra, acertando todas as coisas, Senhor, para que possamos um dia, Senhor, entrarmos no reino dos céus. Fala conosco nessa noite, Senhor,
nos abençoa. É o que nós te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Irmãos, a palavra, eu estava pedindo ao Senhor para me entregar, e ele tem hora que ele faz umas brincadeiras comigo, sabe? Eu pergunto para ele no início da semana, toda vez. Falei, Senhor, qual é a palavra que eu tenho que pregar no domingo? Mas ele não fala. Tem hora que ele esconde a palavra. Outro dia eu estava conversando com ele, ele disse para mim assim, eu vou te falar quando vai faltando alguns minutos para tu pregar. Gente boa, né? E dessa vez ele me entregou hoje de manhã, sabe? Falei, Senhor, o senhor não podia entregar para mim na segunda-feira? Para eu pregar no domingo? Não seria mais fácil? Mas ele não, ele gosta de desafio. Esse Jesus que a gente prega aqui, ele é um Jesus que gosta de nos colocar para frente. Ele não gosta de que a gente fique acomodado, sabe como é que é? Apesar dele falar quase que em cima da hora para a minha palavra, eu não deixo de buscar ele. Busco todos os dias. E às vezes ele fala para mim assim, sabe por que eu faço isso? Porque eu quero que você me busque todos os dias. Porque se eu te falar na segunda-feira o que você tem para pregar, você vai acomodar. A gente é assim, irmão. A gente é assim. E essa palavra hoje aqui, ela vai falar muito sobre isso. Sobre aquele que construiu a sua casa sobre uma rocha e sobre aquele que construiu a sua casa sobre a areia. É engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque conhecendo a história, conhecendo a palavra, é fácil da gente visualizar. Mas quando Jesus fala esse tipo de coisa aqui, ele não está falando somente sobre coisas físicas, de uma casa real, né? De cimento, de tijolo. Quando Jesus fala sobre essas coisas, ele está falando sobre coisas sobrenaturais. E a intenção de Jesus é levar a que o nosso interior ele seja edificado, construído através da sua palavra. Porque na verdade, quando ele fala aqui que a casa foi construída sobre a rocha, ele não está falando de casa física, mas ele está falando de você. Eu e você somos um edifício de Deus, a casa de Deus. O Senhor, ele quer fazer morada dentro de você. Você é o tabernáculo santo do Espírito Santo. Ele quer fazer morada onde está você aí dentro. A questão é, como eu tenho preparado essa casa para que o Espírito Santo venha morar nela? Essa é a grande questão. Porque você imagina, se você for construir uma casa sobre a areia, e é como a palavra disse aqui, e vieram as chuvas, e a enchente, e deram na casa, e a casa não tinha resistência para ficar de pé. Então existem dois tipos de pessoas, segundo esse texto aqui. Existe aquele que constrói a sua vida sobre a rocha, e existe aquele que constrói a sua vida sobre a areia. A pergunta é, o que é a rocha? Jesus Cristo é a nossa rocha. A palavra de Deus diz que Ele é a pedra de esquina, né? A pedra angular. Ele é o firme fundamento da nossa fé. Então Jesus, Ele foi enviado por Deus a essa terra para que eu e você tivéssemos uma base segura para levantar um edifício, uma casa, que é você mesmo. Talvez você esteja confundindo com o seu corpo físico, mas Jesus está falando do seu eu, que vai viver para sempre. Você sabia que existe alguém dentro de você
que vai viver para sempre. O corpo físico, uma hora vai morrer. Se vai. Mas existe algo dentro de nós que é eterno, que é a nossa alma. A palavra de Deus que diz que quando nós morremos, o nosso corpo volta ao pó. E o espírito volta a Deus, que o deu. Mas e a sua alma? Vai para onde? Para onde você está preparando o lugar da sua alma? Onde vai ser? E Jesus ele traz essa palavra para trazermos para nós uma reflexão de que eu preciso escolher. Existe uma escolha a ser feita. E muitos estão escolhendo o lugar errado para construir a sua casa. Talvez achando que aquele lugar seria um lugar bom, talvez achando que aquele lugar vai ser um lugar que vai lhe trazer uma facilidade. Mas a questão é que quando nós edificamos a nossa casa, quer seja na rocha ou quer seja na areia, ambas as casas vão passar por provas. Chuva, enchente, o vento. Isso vai vir. Isso é normal, irmãos. Na nossa caminhada, isso acontece. Jesus certa vez saiu com os discípulos, entraram no barco, e ele disse assim para eles: vamos para o alto mar. E ele desceu e foi dormir. E eles foram. Chegando no alto mar, havia uma tempestade muito forte. E diz a palavra que as águas já cobriam o barco. O vento balançava o barco, que parecia que ia virar. E a questão eram homens que conheciam Jesus, irmão. Sabiam que Jesus fazia milagres. Eles andavam com Jesus o tempo todo e viam Jesus fazendo coisas sobrenaturais o tempo todo. E mesmo assim, diante de uma tempestade, eles olham para aquela situação e dizem assim: será que ele não está vendo que nós vamos morrer? Eu não sei quanto a você, mas eu já passei e passo por situações onde eu penso da mesma forma. Será que Deus não está me vendo? Será que Ele não está entendendo que eu não estou conseguindo suportar essa luta? E aí o que é incrível é que eles não suportando aquela tempestade e o que poderia acontecer com o barco deles, eles recorrem a Jesus e acordam Jesus. E Jesus olha para eles e diz o que, irmãos? Homens de pouca fé. Será que vocês não entenderam? Será que vocês não estão entendendo que eu estou no barco? Se Jesus estiver no barco da sua vida, ela jamais vai naufragar. Jamais vai afundar. Porque você tem um recurso. Qual é o recurso? Acordar Jesus. Apesar dele nunca estar dormindo. Mas para você, às vezes, você acha que ele está dormindo, que ele não está vendo a situação. Mas vai lá. Sacode um homem aí. Como é que se faz isso, pastor? Como é que eu acordo Jesus? Joelho no chão. Oração. Consagração. A palavra de Deus diz que Deus jamais lança fora um coração contrito. Jamais Ele vai fazer isso. E o que Deus enxerga, irmãos, não é o seu exterior. Porque você imagina se Deus fosse fazer uma análise da gente pelo nosso exterior, por aquilo que eu visto, ou por aquilo que eu como, pelo meu corpo.
se eu sou baixo, se eu sou alto, se eu sou magro, se eu sou gordo, se eu sou branco, se eu sou escuro. Imagina se Deus fosse fazer isso, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas, Ele atende a todas elas. Mas Ele olha para dentro do seu interior. A pergunta para nós nessa noite é: como está o seu interior? Porque a construção das duas casas, ela fala muito disso. Por que um resolveu construir a sua casa sobre a rocha e o outro resolveu construir a sua casa sobre a areia? Um entendeu que se ele construísse a sua casa sobre a rocha, ele estaria mais seguro. Mas o outro fez alguma análise, eu não sei qual é, ou vamos chegar junto aqui a uma conclusão, que se ele construísse a sua casa sobre a areia, ela também ficaria segura. Ele achou isso. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sem a presença do Espírito Santo em nós, nós não tomamos decisões corretas. As nossas escolhas sempre vão ser falhas. Mas se eu permito que o Espírito Santo venha falar comigo e venha me dizer qual é o melhor caminho a se tomar, Ele vai fazer assim, ó. Está escrito na palavra: eis que coloco diante de vós 2 caminhos. Mas Ele não para por aí. Ele olha para nós e diz assim: escolhe, pois, o caminho do bem, para que você viva. A vida eterna com Deus precisa ser colocada diante do próprio Deus. Não dá para eu ter uma vida eterna satisfatória vivendo longe de Deus. Isso não existe. É uma ilusão desse mundo. Da mesma forma eu não posso achar que eu vou construir a minha vida de uma forma fácil. O que quer dizer fácil? Que a minha alma se agrada, que as minhas emoções se agradam. De uma forma fácil e achar que a minha casa, a minha vida vai resistir às tempestades que virão. A questão não é se elas vão vir. A questão é quando elas virão. Porque elas vão chegar. Ah, pastor, o senhor está me agorando aí. Não, não estou não, irmão. Estou falando a verdade. Isso é verdade. As lutas sempre chegam. Só que depende de como nós estamos levando a nossa vida espiritual. E aí eu vou resistir ou não? Né? Aquela pessoa que escolheu construir a sua casa na rocha, ela de alguma forma demonstrou na sua escolha uma sabedoria. Ela deve ter analisado e visto que uma rocha sólida, uma montanha, dificilmente ela vai desabar. Esses desabamentos que a gente vê aí, né, acontecer em Petrópolis, eles só acontecem porque as casas estão construídas na terra, não é na rocha. Porque se a casa tivesse construída na rocha, realmente, ela não cairia não, irmãos. Você vê que quando a chuva vem e lambe aquela terra toda, o que aparece lá? A rocha. A rocha não desaba. O que desaba é a terra, né? Então essa pessoa que analisou e olhou e disse assim: aonde que eu posso colocar a minha casa? Preste atenção nessa expressão, porque o que está em jogo aqui é a sua casa, é a sua vida. O que vai determinar onde você vai passar a sua eternidade é a sua escolha hoje, aonde você vai edificar a sua casa. Então eu preciso analisar qual é o lugar mais seguro para eu estar.
A rocha representa estabilidade, segurança e durabilidade. Não é isso? Ó, estabilidade, segurança e durabilidade. E aí você traz para o mundo espiritual. A estabilidade é Cristo, a segurança é a palavra de Deus e a durabilidade é a vida eterna. Vai durar para sempre. Então eu preciso ter esse entendimento de analisar o terreno aonde eu vou construir a minha vida. Eu não posso construir a minha vida de qualquer maneira, né? Tem uma música por aí que é muito conhecida, Deixa a Vida Me Levar, não é assim? Só que no mundo espiritual isso não dá certo, irmão. Deixa a vida me levar, quem vai levar a tua vida é outra pessoa, não é Jesus. Jesus está dizendo assim, em outra palavra, ele diz assim, se você vai construir alguma coisa, será que você não entende que você tem que primeiro fazer um orçamento? Fazer lá a lista de materiais que você vai gastar? Ver se você vai ter dinheiro para cumprir aquela obra até o final? Tem um trecho da palavra que fala sobre isso. Então existe um cálculo. Qual é o cálculo que você tem feito com relação à sua vida? Porque se eu não tenho feito cálculo nenhum, eu estou colocando em risco a minha própria vida. E o pior, quando eu coloco em risco a minha própria vida, eu coloco em risco ela para uma durabilidade eterna. Só que longe de Deus. Quem constrói na rocha tem uma durabilidade eterna com Deus. Diferente. Eu creio que todos que estão aqui hoje querem e estão procurando construir a sua casa na rocha. Amém ou não? Essa é a vontade de Deus para você. Para que você tenha uma vida eterna com Deus. Você já imaginou viver uma vida eterna? É porque a gente está tão acostumado, né, a lidar com essa carne, com o corpo, que a gente acha que é só isso aqui. E às vezes a gente não para pensar nas consequências dos nossos atos. Construir na rocha é viver segundo os princípios de Deus, não do homem. Construir na rocha é saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele controla tudo, não sou eu. Você sabe se você sair daqui a 5 minutos você está vivo? Eu não tenho esse controle. Mas Deus tem. Ele sabe. Como que será a sua vida daqui a 5, 10, 15 anos, 20 anos? Ele sabe. Independente, você entende? Independente das tempestades. Porque às vezes a gente pensa assim, não, a gente inverte o processo, né? A luta está tão difícil, Senhor, então eu vou embora. Eu quero uma areiazinha para eu construir a minha casa. Aí nós vamos chegar na areia. Primeiro nós estamos falando da rocha firme, que é Jesus, que é a palavra de Deus, que são os fundamentos da palavra de Deus. Hebreus fala sobre isso, que a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. E eu só construo a minha casa na rocha que é Jesus através da fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então só se constrói a sua vida na rocha, na palavra. A rocha é a palavra, Jesus é a palavra. Mas e se eu resolver construir a minha casa na areia? Como é que vai ser? Lembrando que a luta, a prova, ela vai chegar para as duas casas. É ilusão a gente achar que hoje eu não quero construir a minha casa nos fundamentos da palavra de Deus, então eu vou fugir para uma areiazinha confortável. É ilusão achar que eu estando na areiazinha confortável, a luta não vai chegar. É ilusão. Ela chega para todo mundo.
A luta vai chegar. Mas eu preciso te mostrar o que é construir a casa na areia. A casa na rocha é a palavra por completo. Uma vez quiseram fazer uma pegadinha comigo. Um diácono meu, hein? Muitos anos atrás. Não é o diácono que está aí agora, não. Os diáconos que estão aí são gente boa. Mas tinha um diácono há muitos anos atrás, irmão. Você olha para minha carinha assim, acha que eu sou coisa, mas eu já sou velho. Tinha um diácono há muitos anos atrás, que ele chegou e quis fazer uma pegadinha comigo. Virou e falou assim: pastor, quantos evangelhos tem na Bíblia? Diácono fazendo pergunta para um pastor, perguntando quantos evangelhos tem na Bíblia. Falei, é pegadinha. Pensei na hora, é pegadinha. Aí eu falei assim, vou responder para ver qual é a reação dele. Aí respondi assim, 1. Aí ele quis me caçoar, né? Não, pastor, o senhor não sabe que são 4? Falei, só se for para você. Para mim, é só 1. De Gênesis a Apocalipse. Uma só palavra. Você vai encontrar Jesus de Gênesis a Apocalipse. Ah, mas Jesus não existia no Velho Testamento. Já existia. Vai lá que você vai ver. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Façamos. Ué, quem estava presente na hora que você foi feito? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. Irmão, só existe um. Na literatura, você pode dizer que são 4. Mas no sobrenatural, é um só. É uma rocha só. A palavra é uma coisa só. Então não adianta você falar assim, não, eu agora estou vivendo sob a graça. Então, não tem mais problema, eu posso pecar à vontade. Não tem muita gente falando isso? Tem, ué. Dentro da igreja. Mas a palavra é uma só. E a palavra de Deus, ela condena o pecado. Ela condena o pecado. E às vezes a gente pensa assim, ó. Vou falar um negócio aqui, você vai achar esquisito pra caramba. Não tem um ditado que diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não tem um versículo, um ditado aí que fala sobre esse jeito, hein? Abre aí Salmos, capítulo 5, versículo 5. Aí eu vou te perguntar se isso é verdade mesmo ou não. Salmos, capítulo 5. Vê se é isso aí mesmo, Bruno, para mim. Salmos, capítulo 5, versículo 5. Ó, eu acho que é isso mesmo. Ó, tem uma outra versão. Marco, bota aí. Tem uma outra versão que fala sobre o pecado. Mas vamos ler isso aí mesmo. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que agem com maldade. De quem que eles estão falando, irmãos? Hein? Do pecador. Eu vou corrigir. Jesus, Deus, odeia o pecado e ama o pecador que se arrepende dos seus pecados. Aí sim, aí está certo. Então a gente tem que entender, irmãos, que para eu entrar no reino dos céus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Se arrepender dos seus pecados é começar a construir a sua casa sobre a rocha. Sem arrependimento de pecado, você está construindo a sua casa sobre a areia.
Tem muita gente vivendo aí, não, eu estou vivendo no tempo da graça e agora eu posso fazer o que eu quiser, que está tudo certo. Não é assim não. Não é assim. O Senhor é benevolente com todos nós, mas Ele está dizendo, odeia todos os que agem com maldade. Deus, Ele quer de nós um coração humilde e sincero, no sentido de dizer para Ele, Senhor, eu não sabia. Até esse momento eu não sabia que o que eu fazia era pecado. Mas eu quero, diante do Senhor, de hoje em diante, me arrepender, Senhor. Eu quero acertar a minha vida. Eu quero andar nos fundamentos da Tua palavra. Porque eu quero construir a minha casa em cima de algo sólido, que eu não vou ter mais a minha casa abalada por nada. Podem vir as tempestades, podem vir os ventos, pode vir a enchente, mas a minha casa não se abala, porque ela foi construída em cima da pedra chamada Jesus Cristo de Nazaré. Agora, e aquele que constrói a sua casa sobre areia? Aquele que constrói a sua casa sobre areia é uma ilusão. Porque o que é areia? Quando você vai numa pedreira, né, tem aquela pedra enorme, eles implodem a pedra e começam a picotar, né, as pedras. E vai picotando até tamanhozinho pequenininho, não é isso? A areia é um grão minúsculo de uma grande pedra, que foi diminuindo até formar aquela areia. Então o que é areia? São fragmentos de rocha. O que significa isso no mundo espiritual? Se aquele que constrói a sua casa na rocha construiu sobre toda a palavra de Deus, aquele que constrói a sua casa na areia é aquele que constrói a sua casa em cima de pedaços da palavra, fragmentos da palavra. Sabe aquela pessoa que você cita um versículo, ela sabe, mas ela não sabe o contexto? Sabe? Você cita um versículo, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só sabe isso. O resto ela não sabe. Outro dia eu estava vendo hoje eu estava vendo aquela pregação daquela pastora, e ela citou Romanos 8, né? Tem um trecho ali do Romanos 8, que algumas Bíblias foram retiradas. Olha a estratégia do diabo. Aí você não conhece, você constrói a sua casa sobre um fragmento de rocha, e não sobre a rocha. Só que com o fragmento de rocha, a sua casa não está segura, porque vão chegar as chuvas, as tempestades, as enchentes, os ventos, e a casa vai cair. E às vezes tem gente construindo a sua casa achando que está construindo sobre a rocha, mas não é sobre a rocha. Porque tem assuntos que eu não consigo ouvir. Tem coisas que o pastor fala para mim que são difíceis de eu ouvir. Tem versículos que ele cita que Deus me livre. Você acredita que tem gente que sai da igreja porque a gente fala alguma coisa e ela não consegue entender que aquilo está na Bíblia? Tem gente que sai. Só que, irmãos, Deus, Ele quer nos levar a um estado tal de intimidade com Ele, que agora eu não quero mais analisar se aquele texto serve para mim ou não. Agora eu me coloquei numa situação que eu quero é que Deus haja sobre a minha vida. E aí eu, analisando esses dois textos,
E a gente foi vendo que a areia, ela simboliza a inconstância e a falta de verdade duradoura. Não é verdade isso? A pessoa é muito inconstante. Ela não consegue se firmar. Não há verdade que dure nela. Por quê? Porque está construindo a sua vida em cima de fragmento de rocha. Não é da rocha. Está construindo a sua vida em cima de versículos só, em vez de construir a sua vida sobre toda a palavra. Se você quiser qualquer assunto da sua vida, você vai encontrar na palavra. Qualquer assunto. Eu cito aqui um primo meu, às vezes, que às vezes a gente pensa assim, né? Esse assunto não está na Bíblia. Mas está. Olha o que meu primo chegou. Meu primo chegou na casa, minha avó estava lá, e a minha avó era muito observadora. Ele chegou com o braço de fora assim, de camiseta, e a minha avó logo viu uma tatuagem que ele tinha feito. Aí ela parou, olhou e tal. Aí falou para ele assim: meu filho, o que é isso aí? Não, tia, fiz uma tatuagem. E ele ia, quando ele estava morando ali perto da gente, depois ele foi morar no Rio, né? Quando ele estava morando perto da gente, ele ia sempre na igreja com a gente, minha avó levava, aquela coisa toda. E aí minha avó falou assim: você parou de ir na igreja? Lá no Rio? Parei, tia. Aí foi por isso que você fez a tatuagem? É, mais ou menos. Você sabia que Deus não aprova isso? Falou para ele assim: Deus não gosta disso. Deus não gosta de tatuagem. Que é isso, tia? Não, isso está na Bíblia. Não estou falando porque eu estou falando, não. Está na Bíblia. Ah, é? É. Aí pegou a Bíblia. Minha avó conhecia muito a Bíblia. É. Aí foi lá e abriu. E o texto estava dizendo assim: não fareis e nem colocareis marcas em vossos corpos. O que é a tatuagem? Não, marca. Eu não vou nem falar outras coisas que eu aprendi com o apóstolo, né? Para não chocar tanto. Mas eu só estou te mostrando que a Bíblia fala de tudo. Fala de relação sexual, fala de tudo quanto é ato que você quiser ouvir falar sobre isso, ele vai falar. Mas a questão é: será que eu estou querendo realmente ouvir? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria em algumas pessoas, nos seus ouvidos, como comichões, pois elas não iriam querer ouvir a sã doutrina da palavra. Não é isso que está acontecendo? É verdade, ué. Só que olha que engano do maligno. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você só vai entrar no reino dos céus se você se dobrar, se deixar dobrar pela palavra de Deus. E esse que construiu a sua casa sobre areia, ele até achou num primeiro momento que estava fazendo uma coisa boa. Muitos estão achando que estão servindo a Deus, mas estão construindo a sua casa sobre fragmentos da palavra e não sobre a totalidade da palavra. Isso é um engano. E aí eu estava meditando e pedindo ao Senhor o que isso tinha a ver, né? Por que as duas coisas? E aí o Senhor me fez ver um negócio, irmãos, que realmente é o que acontece. Sabe qual é a grande questão aqui? Por que um escolheu construir a sua casa sobre a rocha e por que o outro resolveu construir a sua casa sobre a areia? Por quê? Eu queria dar essa resposta daqui a pouquinho. Eu queria passar um vídeo e você vai entender do que eu estou falando. Espera só um minutinho, Martinha. Deixa ele abrir lá.
E é tão interessante, irmãos, que esse vídeo vai falar exatamente sobre isso. E eu queria que você entendesse. Pode pagar, Martinha. Não? Marcos. Hã? Pode pagar. Paga os dois aí, Marcos. Aumenta um pouquinho, Marcos. Você é? Aí. A sabedoria. Você compreende por que está aqui? Não muito bem, mas já estou me acostumando a isso. Hoje é um dia sério, com sérias consequências. Está aqui para o julgamento. Julgamento? Eles disseram que eu não morri. E não morreu. Então o que é? Não acredita que Deus é bom? A Miss é filha de Deus? É claro. Então não. Eu não acho que Deus ame direito os seus filhos. E é nisso que você acredita. Venha. Sente-se. Pode me julgar muito bem daí. Julgar você? Uhum. Tem alguma coisa para confessar? Você sabe que eu fiz. Sim, mas não está em julgamento. Hoje, você é o juiz. O quê? Por que está surpreso? Você passou a vida julgando praticamente tudo e todos, suas ações e motivações, sem sequer conhecê-los. Você faz julgamentos instantâneos só pela cor da pele, pela roupa, pela linguagem corporal. De várias formas, você é um especialista com muita prática, Mackenzie. Sente-se. Tá. E aí, quem é que eu vou julgar? Existem algumas pessoas que podem ser culpadas por toda a dor e sofrimento do mundo, não é? Que tal os egoístas? Os gananciosos, os que machucam outros, os assassinos, traficantes, terroristas. Culpados? Sim. E os homens que batem nas esposas? Vem cá, o que você disse? Ou os pais que batem nos filhos para aliviar o próprio sofrimento? Vamos parar. Esse homem deve ser julgado? Sim. Você, garoto, vai ficar de boca fechada. E esse garoto? O que tem ele? Você julgaria ele? É uma criança. Só que você já o julgou. Esse garoto é seu pai. Senhor. Agora, que tal o homem que ataca menininhas inocentes? Para mim chega. Esse homem é culpado? Eu o condenaria ao inferno. E quanto ao pai dele, o homem que o transformou nesse monstro pervertido? Eu também o condenaria. Como pode parar por aí? Esse legado de imperfeições não vem desde a época de Adão? E quanto a Deus? Ele não é culpado? Foi ele que deu início a tudo. Principalmente se já conhecia o resultado. Você quer que eu fale?
certeza. Deus é culpado. Bom, se é tão fácil assim para você julgar Deus, então deve escolher um de seus filhos para passar a eternidade no céu. Os outros irão para o inferno. Não, eu não posso. Não pode por quê? Só estou pedindo para fazer o que acredita que Deus faz. Então, quem vai para o inferno? Podia escolher a Kate. Ela te disse coisas muito duras. Mantém você longe. Você nem tem certeza se ela ainda o ama. Ou mentindo para você. Você não sabia? Mackenzie, faça sua escolha. Eu não quero mais fazer isso. Eu não posso fazer isso. Por que não pode? Eu não posso. Eu não quero. Você deve. Isso não é um jogo. Precisa fazer isso. Olha só, isso não é justo. Tem que fazer. Não é justo. Não posso. Deve a mim. Eu vou no lugar deles. Eu vou no lugar deles. Leve a mim. Eu vou no lugar deles. Você fica longe dos meus filhos e me leva. Mackenzie julgou que seus filhos são dignos de amor. Mesmo que isso custe tudo a você. Assim é o coração de papai. Mas o que eu não entendo é como Deus pode amar Missy e deixá-la passar por tanto horror. Ela era inocente. Eu sei. Ele a usou para me punir? Isso não é justo. E ela não merecia. Minha esposa, meus filhos não mereciam. Talvez eu. Você sabe que eu. É assim que seu Deus é, Mackenzie. Por isso está se afogando em tanta mágoa. Deus não é assim. Isso não foi ação dele. Ele não impediu. Deus não impede muitas coisas que causam dor a ele. O que aconteceu com a Missy foi uma obra do mal. E ninguém no seu mundo está imune a isso. Você quer a promessa de uma vida sem dor? Sim. Quero. Isso não existe. Enquanto houver outra vontade neste universo, que seja livre para não seguir Deus, o mal poderá entrar. Tem que haver um jeito melhor. E há. Mas o jeito melhor envolve confiança. Eu não quero mais ser juiz. Pode ser, Lima. Você entendeu?
As duas coisas, as duas situações que é colocada aqui no texto, um construindo a sua casa sobre a rocha e o outro construindo a sua casa sobre a areia, elas têm uma coisa em comum: o julgamento, que levou essas pessoas a fazer escolhas. Um escolheu fazer a sua casa sobre a rocha, e o outro escolheu fazer a sua casa sobre a areia. A casa sobre a areia, irmãos, ela tem facilidades, mas não é de Deus. Você viu a pergunta que ela fez para ele ali? Você quer um mundo sem dor? Quero. E qual foi a resposta dela? Isso não existe. Porque no mundo, a Bíblia fala, nós teremos aflições. Mas a questão é que quando eu escolho o fundamento correto para construir a minha casa, aquilo que Jesus disse no final desse versículo, ele diz assim: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando eu escolho construir a minha casa sobre Jesus, sobre a rocha, sobre a palavra, Jesus está dizendo, você vai ter aflições, mas se você estiver em mim, eu te dou uma garantia de uma vida eterna comigo. São escolhas. Eu escolho a quem eu quero servir. Jesus está dizendo para você e para mim nessa noite, hoje você precisa escolher a quem você quer servir. E é uma escolha, diante daquilo que você acha correto. A grande questão, né, que a gente vê nesse vídeo e em tudo aquilo que a gente está falando aqui, é que a gente julga tudo ao nosso redor. Ou não é? A gente julga o nosso irmão, a gente julga o nosso trabalho, a gente julga a igreja, a gente julga o pastor, a gente julga. Sendo que em nenhum momento Deus nos colocou para exercer esse papel de julgador, de juiz. Em nenhum momento. Nada. A questão é que eu sou levado a fazer isso por causa das minhas emoções, que me levam a fazer escolhas talvez erradas. E quando eu escolho errado, eu estou construindo a minha casa sobre a areia e não sobre a rocha. E nós estamos determinando qual é o final que nós vamos ter. Você já reparou? Quando eu escolho construir a minha casa sobre a rocha, o meu final é um lugar de segurança em Cristo Jesus. Quando eu escolho construir a minha casa sobre a areia, o meu final é morte, queda. Tudo ao meu redor começa a ruir, né? Por que eu faço isso, irmãos? Ao invés de eu... E às vezes nós até sabemos que existe um fundamento, que existe a palavra, que existe a Bíblia, mas às vezes nós não conseguimos, né, ler toda a palavra, conhecer toda a Escritura. A palavra de Deus diz assim: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Mas o que nos leva a agir dessa forma? Por que a gente não quer conhecer a Escritura? E aí tem um versículo que eu lembrei, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então existe uma força ainda atuando nesse mundo, que até ele citou ali,
que quer fazer com que eu e você fiquemos cegos espirituais, que não enxerguemos o que é a palavra de Deus para nós, que é o nosso firme fundamento. Mas o Senhor, nessa noite, irmãos, Ele te ama de uma tal forma, que eu não estou falando que essa palavra tenha sido só para mim, não. Essa palavra é para nós. O Espírito Santo, Ele está falando conosco nessa noite, dizendo assim: meu filho, minha filha, eu estou te mostrando aonde você tem que construir a sua casa, a sua vida. E a sua vida só vai ter segurança quando ela for construída em Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro lugar mais seguro do que Jesus. Não há outro lugar melhor do que no centro da vontade de Deus para nós. Só que eu preciso saber que existe uma força contrária que vai tentar me tirar da presença de Deus, que muitos não estão vendo porque estão cegos. Mas o Senhor hoje está mostrando para você: olha, deixe que Ele retire os tampões dos seus olhos. Deixe que Ele retire as lentes coloridas que o diabo insiste em colocar. Sabe, irmão, não existe vida fácil. Não existe vida com Deus fácil. A vida fácil é só com o diabo. Ele tentou fazer isso com Jesus, irmãos. Levou Jesus para o pináculo do templo e mostrou todos os reinos dessa terra. E disse: Jesus, isso tudo aqui vai ser seu, se prostrado me adorares. Você acha que Ele não vai tentar isso com a gente, irmãos? Você acha que Ele não vai tentar colocar diante dos nossos olhos a cobiça? Muitos estão trocando o conforto, o comodismo, por Jesus. Estão perdendo Jesus para ficar no conforto. Jesus pode te dar conforto? Pode. Jesus pode te dar uma vida confortável? Pode. Ele não tem nada contra isso. Mas Ele não quer que você construa a sua casa sobre isso. Porque pode acontecer de Jesus nos chamar a qualquer momento. E a palavra de Deus diz assim: e o que você tem preparado? E para quem será a sua vida? Deus te ama muito, meu irmão. Deus te ama muito, minha irmã. Deus te ama muito, jovem. E é por isso que Ele está falando hoje com você dessa forma. A questão é: como eu escolho Jesus? Porque falar da boca para fora é muito fácil, né? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Mas vem a tentação. Não é assim? Como é que eu escolho Deus todos os dias? Tem um versículo que você precisa guardar, que diz assim, Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Sabe qual é a solução para você não escolher a areia? Sujeitai-vos, pois, a Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é ela a única que é apta para discernir tudo dentro de você. Quando eu escolho Deus, não quer dizer que eu não vou ter mais problema. Não quer dizer que eu não vou ter mais dificuldades. Mas simplesmente quer dizer que eu vou ter aonde recorrer e a quem me orientar nas horas mais difíceis da minha vida. Jesus está voltando. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, 19, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então a criação está aguardando a sua manifestação. O que é a manifestação? A sua escolha. A quem você quer servir de verdade? Servir a Deus aqui dentro da igreja, irmãos, é fácil, é bom, é agradável. Mas servir a Deus implica em estar lá fora ainda servindo a Deus. Por isso a manifestação está aguardando, porque às vezes a gente não tem a noção do que é ser filho de Deus, do poder que existe em ser filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje, irmãos, o Senhor tem nos levado a entender que as nossas escolhas podem determinar qual vai ser o nosso final. As nossas escolhas podem determinar qual vai ser o nosso final. Que a sua escolha seja correta. Que a sua escolha seja boa, agradável e perfeita diante da vontade de Deus. E que Ele possa fazer aquilo que Ele quiser da sua vida. De verdade. Porque enquanto nós tivermos alguma reticência, alguma restrição ao agir de Deus, nós ainda não somos filhos de Deus. Enquanto nós tivermos alguma coisa dizendo assim, não. Se Deus fizer isso aqui, eu acho que eu não vou gostar. A nossa escolha precisa nos levar para um lugar onde Deus pode fazer de nós aquilo que Ele bem entender. Aquilo que Ele quiser. Porque nós nos tornamos filhos. Nós não somos agora criatura mais. Nós somos filhos de Deus. Que essa noite o Senhor possa ter falado com você e continue falando. Em nome de Jesus. E que você entenda que a criação está aguardando a sua manifestação em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Vamos participar da nossa ceia? Pode tirar. Glória a Deus.
Pastor, eu posso participar da ceia? Só você vai dizer. Eu não posso falar isso. Por que, pastor, você está falando isso? Porque a Bíblia fala que o homem precisa examinar-se a si mesmo. E depois de se examinar a si mesmo, e então participe da ceia. Ele não fala nem sequer da questão do batismo. Mas ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então tome do cálice e coma do pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A questão é que quando você participa da ceia, você está lembrando de onde você construiu a sua casa. Se eu construo a minha casa na rocha chamada Jesus, eu tenho parte com Ele, me tornei um só com Ele. E eu vou poder me lembrar todas as vezes que eu tomar do cálice ou comer do pão, de que Jesus é a minha rocha, né? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ah, pastor, por que o senhor deixa a criança ceiar? Qual pecado tem? Qual pecado uma criança tem? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, por causa do quê? De tomar a ceia indignamente, sem discernir o corpo de Cristo. Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A ceia do Senhor é para todos? É, para aquele que se examina e que não acha condenação na hora que se examina diante do Senhor. Se em algum momento você orar e pedir ao Senhor que fale contigo e Ele te lembrar de alguma coisa, se arrependa. Arrependei-vos e convertei-vos, diz a palavra. Conversão é quando você ia para um lugar e volta. Eu estava indo para longe de Jesus, para longe do céu, e eu me arrependi e voltei para o Senhor. Isso é conversão. O Senhor quer te trazer esse entendimento de que Ele tem um lugar seguro para você, que Ele tem um lugar bom para cada um de nós, onde nenhuma tempestade vai abalar aquilo que Ele construir na sua vida. Essa noite é uma noite de restauração, irmãos, de conversão genuína, de arrependimento. Não sou eu que vou apontar, vou dizer assim: não, você não pode, você não vai. Eu não faço isso. Até porque eu não sou juiz. O juiz é Deus.
Não sou eu. Se você construiu a sua casa sobre a rocha e quer participar, participe. Na ceia do Senhor. Mas se você ainda tem dúvida, aguarda um pouquinho e depois nos procure. Porque às vezes tem coisas que são tão fáceis de resolver. Tem coisas que são mais complexas? Tem. Mas tudo vai ser determinado através da sua atitude de querer construir a sua casa sobre a rocha. Nós vamos cear juntos, vamos orar e vamos cear juntos. Então você que vai cear, vem aqui, pegue seu cálice, pegue seu pedacinho de pão, volte para o seu lugar e aguarde a todos fazerem isso. E nós vamos cear juntos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento na tua presença. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu venha abençoar os elementos dessa ceia, Senhor. Nós sabemos, Senhor, o que eles representam, Pai. Representam a nossa libertação, representam a nossa salvação, representam a nossa cura, Senhor, através de Jesus. Senhor, que essa palavra hoje possa trazer a consciência daquilo que nós precisamos fazer, Senhor, ou continuar fazendo na tua presença, Pai. Abençoa-nos nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém? Se você quiser participar, pode vir aqui, pegar o seu cálice, o seu pedacinho de pão e volte para o seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Das alturas e vem como chuva, lavando as vestes, removendo as manchas da culpa. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Senhor. Graça, receba da graça. A graça absolve o culpado e rasga a sentença. Aleluia. Glória a Deus. Ele, seu filho, Glória a Deus. graça, receba da graça. Glória a Deus. Levante seu cálice. Ainda falta gente, né? Receba da graça, receba da graça, Da graça, da graça de Deus. Ah, pegou já pra ele? Pega o seu cálice. Levante ao Senhor assim. Senhor, aqui está o suco da videira, Senhor, que representa o sangue vertido de Jesus naquela cruz, Senhor, onde Ele foi para entregar a sua vida por nós, Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque aprove a Ti moê-lo em favor das nossas vidas, Senhor. Que esse suco, Senhor, que simboliza o sangue de Jesus, venha trazer sobre as nossas vidas saúde, não só física, mas espiritual também, Senhor. Para que possamos, Senhor, continuar, Senhor, edificando a nossa casa sobre a rocha, Pai. Nos abençoa nessa noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, também da mesma forma, aqui está o pão, Senhor, que representa o corpo
moído de Jesus naquela cruz, Pai, dilacerado por causa de nossos pecados. Te louvamos, Senhor, porque aprove a Ti, Senhor, entregar Jesus naquela cruz por nós, para pagar uma dívida que nós não tínhamos como pagar, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te bendizemos, Jesus, porque Tu fez algo por nós que nós nunca poderíamos fazer, Senhor. Te adoramos nessa noite, na beleza da Tua santidade, Pai. Em nome de Jesus. Podeis participar do pão, irmãos? Podeis participar do cálice. Adore ao Senhor em espírito e em verdade nessa hora. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Adore ao Senhor, irmãos. Levante a sua voz e adore a Ele. Santo, Santo, Santo és Tu, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Edri raçou de country imanassou de mai. E de country amanassou de country amanassou de manai. Te adoramos, Senhor. E de country emanassou de manai se de country as. E raçou de country emanassou de mai. E que de country eu sou de manassi de country amassou de mai. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Jesus, pelo sacrifício que Tu fez por nós naquela cruz, Senhor, nos dando acesso, Senhor, à salvação, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o Teu nome. Você pode aplaudir o Senhor nessa hora, irmão. Aplaude a Ele, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Toda a nossa adoração. Adota o abandonado, faz dele seu filho. Adorado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, Te adoramos na beleza da Tua santidade, Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, Senhor, estarmos sendo edificados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, Te adoramos, porque, Senhor, Tu és aquele que nos orienta em todas as coisas, Senhor. Tu nos ensina todas as coisas. E essa noite, mais uma vez, Senhor, Tu tem feito isso no meio da Tua igreja, Senhor. Continua nos guardando, Senhor. Continua nos ajudando, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sairmos da rocha firme que é Jesus, Pai. Mas que nós possamos continuar até o final, firmes e inabaláveis na Tua presença, Pai. Deus, Te adoramos e Te bendizemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz. Receba da graça, receba.